Olá, hoje vamos falar de um assunto muito sério ligado aí não só à economia como um todo, mas ao bolso de cada um. Na população brasileira, de Mato Grosso, por exemplo, metade da população está endividada. Você está nessa situação? Conhece quem esteja? Olha só um dado do Serasa, mais de 1.300.000 pessoas estão endividadas. Essa é uma informação assim que vai ser analisada pelo nosso entrevistado, porque informaram aí que a maioria são mulheres de 26 a 41 anos. Houve um aumento de 11% no endividamento no mesmo período aí de setembro de 2022 até agora. Então nós vamos conversar hoje com o economista Fernando Henrique Dias, que vai nos trazer um pouco a análise desse cenário, vai explicar um pouquinho, né, os tipos de dívidas e como fazer para sair da dívida, que eu acho que é o mais importante. Fernando, bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu queria que você já iniciasse falando dessa informação. Mulheres, por que as mulheres estão endividadas tanto assim? Primeiro, eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando com a sociedade, muito importante esse tema, que é o tema que a gente fala de inadimplência, de dívida. A gente consegue falar sobre economia doméstica. O que movimenta a economia é justamente a economia doméstica. E quando a gente fala de economia doméstica, não tem como não falar das mulheres. As mulheres representam esses números e a gente precisa ter muito cuidado em relação a isso, porque a gente tem na nossa sociedade uma questão cultural. Ah, a mulher gasta muito, a mulher... Gente, não tem absolutamente nada a ver isso em relação com esses dados que a Serasa está nos trazendo. O que esses dados estão nos mostrando? Primeiro, se você analisa o estado de Mato Grosso, existe um grande número de mulheres empregadas. E essas mulheres que estão empregadas, elas também são chefe de família. Então tem muita mulher dentro do Brasil e dentro do estado de Mato Grosso que são chefes de família. Então, o nome disso é probabilidade matemática. Se você tem uma quantidade maior de mulheres em relação ao número de homens, você tem muito mais a probabilidade de endividamento. Então a gente já para com essa questão cultural de que a mulher gasta muito, não tem nada a ver. A gente precisa analisar de uma forma correta. As mulheres estão no mercado de trabalho, estão se tornando chefes, estão tendo um ganho salarial muito maior e poderiam e devem ter ainda mais. Então a gente sabe que isso acaba impactando na questão da economia doméstica e esses números estão trazendo isso para a gente. Quais são, assim, os maiores causadores, digamos, dessas dívidas? O que você tem na sua experiência profissional para trazer? O grande vilão da dívida da economia doméstica é justamente o cartão de crédito. O cartão de crédito hoje representa aí no Brasil quase 31%. Se endividam nessa questão do cartão de crédito, do crédito rotativo, e 21% chega aí no que a gente chama de custos fixos, que seriam energia, água, esses custos que são fixos são menores que o custo de cartão de crédito. Por que acontece isso? Gente, infelizmente o Brasil é um país pobre ainda. Então a gente tem um grande desafio. Qual que é o desafio do Brasil? É justamente a distribuição de renda. O que acontece? Por que as pessoas se endividam? Simples. 62% das famílias brasileiras ganham em torno de 1 a 3 salários mínimos. Elas pegam um cartão de crédito para justamente usar o cartão de crédito como complemento de renda. E é aí que mora o perigo. O que significa isso? Os estudos da Diese, eles comprovam que hoje um brasileiro deveria ter, uma família brasileira, um salário de R$ 6.312. Isso não é a verdadeira, a gente não tem quase metade disso uma família brasileira. E aí você pega os custos de inflação de alimentos, os custos de inflação, e você vê que a família acaba usando o cartão de crédito como complemento. Então ele consegue pagar 1 mês, 2 meses, terceiro mês, no quarto ele já paga o mínimo. E ali vira uma bola de neve. E o grande problema disso é justamente a questão do endividamento pelo cartão de crédito. Quais são, assim, os juros que são praticados hoje nesse caso dos cartões de crédito e nesses pagamentos rotativos? O Brasil, para você ter ideia, tem os juros mais altos do mundo. A gente tem 440% no crédito rotativo. Significa que se a pessoa faz uma dívida aí de R$100, você multiplica isso por 440, né? Que seria, na verdade... Isso ao ano? Exatamente, ao ano, exatamente. Bem lembrado. 440% ao ano. Então fica uma dívida gigante, digamos assim. E aí isso é um problema muito sério no Brasil. É a questão do crédito rotativo. Nós estamos vendo aí um cenário político sobre a PL do crédito rotativo. O que a PL do crédito rotativo vai dizer? Já foi, inclusive, discutido na Câmara Federal. A PL do crédito rotativo vai fazer duas coisas.
vai tirar esse 440% do crédito rotativo, tornando de 7% a 9% da dívida bruta. Então a pessoa vai conseguir negociar e ela também, através dessa PL, vai conseguir com que esse programa do governo ele seja uma política de Estado, que esse programa desenrola. Então ele quer transformar o desenrola numa política de Estado. Isso é muito importante. Política de Estado não somente para crédito, política de Estado para auxiliar nas dívidas. Porque para desenvolver não basta somente dar crédito. A gente tem que fomentar a economia. Não é somente dar crédito injetando dinheiro. Isso é uma ilusão que a sociedade brasileira tem. A gente está numa realidade de inflação, às vezes tem uma variação, sobe um pouco e tal, mas assim, está relativamente controlada, né? Então, assim, é extremamente até injusto você olhar as instituições financeiras aplicando esse tipo de juros. Quais seriam os juros, digamos, que seriam os mais aplicáveis, os mais, né, nem sei qual seria a palavra, aí, justo para que a pessoa conseguisse pagar uma dívida, né, de uma forma assim não tão sofrida, podemos dizer. Você tocou num ponto fundamental, né? É justo em relação a juros, quase difícil, uma lenda, né? Uhum. Mas a gente precisa explicar para os nossos telespectadores que estão nos vendo, né, para a sociedade, que na verdade existe dentro da economia o que a gente chama de tripé macroeconômico, né, que a gente fala que que o Brasil aplica, que é a questão da política cambial, com a política fiscal, que a gente não consegue fazer o dever de casa com a política fiscal, e a política monetária. Esse é o tripé. Na política cambial, o que está acontecendo? O dólar está desvalorizando. Então a gente está conseguindo fazer o papel de casa. O grande problema do Brasil é a política fiscal. O que significa política fiscal? O que a política fiscal tem a ver com a economia doméstica? Vou explicar para vocês. A política fiscal é justamente aquela que a gente não pode gastar se a gente não arrecadar. E o Brasil, infelizmente, ele gasta muito mais do que arrecada. E isso acaba virando uma bola de neve em termos de Estado. E a política monetária é justamente como que a gente está injetando esse dinheiro dentro da economia. Então, se a gente não gasta muito mais do que arrecada e a gente ainda aplica muito dinheiro dentro da economia, o que acontece? O que a gente chama de inflação, através da taxa de juros reais, que é a Selic. O que acontece hoje no Brasil? Hoje nós temos uma taxa Selic muito alta, que, como economista, eu preciso falar, não tem mais porque temos uma taxa Selic de 13%. A gente precisa baixar a taxa Selic para auxiliar o pequeno empresário e auxiliar essa sociedade. Por quê? Porque é o juros real. Quando aumenta a taxa Selic, o que eles querem fazer? Eles querem com que as pessoas deixem de emprestar. Mas, culturalmente, as pessoas têm tendência a emprestar, independente se o juros está alto ou não. Porque a economia tem que circular. E aí também mora o perigo da inadimplência. Se você tem um juros muito alto e a pessoa mesmo assim está disposta a emprestar, ela corre muito mais risco. Então esse é o cenário do Brasil. A gente tem um cenário de inflação ainda alta, a gente está tendo um cenário da economia tentando retomar, mas a gente precisa começar a olhar justamente para essas pessoas que estão endividadas e fazer com que essas pessoas que estão endividadas, elas saiam dessa inadimplência para que posteriormente elas consigam pegar um crédito mais barato e consigam injetar esse dinheiro na economia. Então, aproveitando até o seu gancho aí, a gente quer agora trazer dicas, né? A gente está chegando aí no final do ano, é um período de muito apelo, né? Para o consumidor, de muitas ofertas, muitas promoções, final de ano tem Natal, tem Réveillon, aí depois da virada do ano começa tudo de novo, aí tem impostos, tem quem tem criança em escola, tem os gastos com a escola. Então, assim, a gente está assim, vislumbrando um período que a tendência é se gastar mais e quem já está endividado pode piorar a situação. Como dar esse passo para sair, principalmente quem está com uma dívida muito grande, né? O que fazer, Fernando? Isso é uma coisa que eu sempre gosto de dizer, que no nosso país nós deveríamos ter, inclusive nas nossas escolas, nas nossas faculdades, deveríamos ter aula de economia doméstica. Desde pequeno ali, aprender como que se gasta ou por que se gastar, isso seria muito importante culturalmente falando. Não existe, gente, milagre
tanto para ganhar dinheiro quanto para reter dinheiro, né? Então, se você vê aquelas propagandas ganha dinheiro, já desconfia, que não tem muito milagre para isso e também não tem milagre para você que está endividado reter. O que você precisa? De 30% a 20% você tem que guardar do seu salário e aí você pode investir ou guardar na poupança, fica a seu critério, mas a gente sabe que a realidade brasileira não é uma realidade de investimento, até porque as pessoas não têm renda real para ficar investindo. Então a gente vê muita propaganda, né? Ah, você tem que investir, mas vai investir como? Se você ganha um salário mínimo, né? Não tem como investir. Para quem não investe em nada, mesmo a poupança que tem juros baixos, ainda já vale alguma coisa. Já vale, né? Só então, de guardar o dinheiro. Só de guardar o dinheirinho ali, de 15% a 20% já auxilia. Então isso é muito importante. E buscar planilhar. Planilhar os custos fixos. O que eu tenho de custo fixo? Custo fixo é minha energia, a escola da criança, a água. Esses são custos fixos que sempre tem que estar planilhado, né? E aí os custos variáveis. O que eu vou fazer nesse mês? Ah, nesse mês eu quero sair para jantar. Nesse mês eu quero comprar alguma roupa. Então você tem que ter esse cuidado e planilhar o que você gasta. Isso, infelizmente, não acontece. As pessoas vão gastando sem nenhum tipo de critério. E quanto àquela dívida grande do cartão de crédito que, né, tem como renegociar ou de repente, o que você sugere? Fazer renda extra, passar para outro banco? Porque já existe essa possibilidade, né, de você transferir a dívida para alguma outra instituição com juro menor? Já existe. Vale a pena? Então, já existe essa possibilidade e justamente através desse Desenrola Brasil, que quer se tornar uma política de Estado, ele vai cobrar aí, caso isso aconteça, 9% da dívida bruta. Então vai diminuir muito. E aí você vai poder negociar com o seu banco ou negociar com que a dívida, porque muitas vezes o banco vende a dívida também, né? E aí você consegue negociar com as outras instituições. O que o governo está pensando nisso? Ele vai auxiliar nessa questão, vai diminuir a inadimplência para que essas pessoas possam retomar ao crédito. Ele acredita que diminuindo os juros, ele vai conseguir fazer com que essas pessoas negociem e aí pode até parcelar a dívida, dependendo aí da regra de 12, até em 12 vezes. Vai variar muito essa regra, ainda não está muito clara, mas eu acredito que vai auxiliar bastante essa PL do crédito rotativo. Mas assim, você sugere a pessoa esperar sair essa política de governo? Não. Como... na verdade, infelizmente, não dá para esperar, né? Porque se você realmente tem essa questão, essa vontade de negociar, já negocia com o seu banco, liga no saque do banco, vai atrás, porque é muito importante. Inclusive, você pode hoje entrar no site do Serasa, você consegue negociar também. Então, é importante que essas pessoas elas possam fazer essa negociação o mais rápido possível para poder comprar o presente para o esposo, para a família. Papai Noel está vindo aí, né? Comprar, porque a gente sabe que dezembro e novembro é um mês de festa e com certeza todo mundo quer comprar uma lembrança, um presente para poder passar o Natal e o Ano Novo com muita alegria. Tem gente que agora aqui radicaliza, vou parar de pagar e deixa rolar. O que você diz para essa situação, Fernando? Isso aí é o que a gente chama de calote, né? Não é uma coisa... E tem gente que faz isso mesmo, né? Tem gente que faz, né? Mas eu gostaria, muito boa essa pergunta, existia aquela lenda, né? Eu até brinco que era a lenda que 5 anos no cadastro, depois você sai do cadastro. Fica livre, né? Isso aí é uma lenda, viu, gente? Não existe mais isso. Os bancos comerciais, eles têm todos um banco de dados para você saber quem a pessoa é mal pagadora ou não. Eles se comunicam através do próprio Bacen. Se você não paga, não paguei 5 anos, beleza, mas seu nome vai ficar nesse cadastro. E quando você for movimentar, inclusive os bancos vão falar isso. Vão falar, você tem X% dessa dívida que você precisa pagar para você retirar um crédito. Então, existe uma lenda aí, essa lenda não entra nessa lenda dos 5 anos. Não existe mais isso. O importante é você buscar pagar o que você está devendo e deixar de estar nesses cadastros dos bancos comerciais. Fazer a renda extra ajuda também? Fazer a renda extra ajuda muito. Renda extra auxilia, porque complementa justamente a renda. Então você pode buscar, se você tem um talento, por exemplo, muitas mulheres, mulher é um ser especial, né? Porque ela consegue ter um emprego formal, ela consegue ter um emprego de renda extra, ela ainda cuida da família. Então eu conheço diversas... Cuida de casa, dos filhos, cuida de casa. Eu conheço diversos, por exemplo, que tem um emprego formal e gosta de fazer bolo, tem um talento para confeitaria, vende bolo de pote, por exemplo. Tem um talento para fazer artesanato, faz artesanato, tem talento, às vezes abre até um empreendimento
Então, renda extra sempre é muito importante caso você realmente queira fazer, né? Então, é uma dica também importante. Tem vários tipos de renda extra hoje e dá para você tirar um dinheirinho. Você falou em planilhar, né, as suas despesas fixas, variáveis, planejar. Hoje em dia tem mil opções no mercado, inclusive de aplicativos. Tem algum assim que você pode dar uma dica ou você tem alguma sugestão de onde encontrar já isso pronto? Porque a gente fala assim, mas aí como que eu faço? Faço no celular, aí eu esqueço, se eu escrever à mão, aí depois na minha cadernetinha, né? Antigamente era cadernetinha, né? Fazia. Sim. Então, assim, o que você sugere, Fernando? Não, hoje, para você ter ideia, a maioria dos sites de banco já possuem as planilhas. Você entra no site do banco, você consegue baixar uma planilha, principalmente nas cooperativas. Você consegue baixar uma planilha para você fazer uma planilha de custos. Então, hoje está bem simples, é só você entrar no site, por exemplo, de qualquer cooperativa. As cooperativas têm muito mais isso, porque é muito mais, o banco comercial é mais complicado, mas as cooperativas, elas têm essa cultura de auxiliar mesmo os cooperados, e aí você pode baixar a planilha, tranquilidade, e aí você mesmo pode alimentar essa planilha. Então hoje não tem muito mais desculpa, viu, gente? Pode fazer offline, né? Não, offline. Tem vários aplicativos também, que se você só colocar, baixar lá, planilha de custos, já vai dar para você diversas opções que você pode fazer, inclusive no seu celular. Então, não tem mais essa desculpa. Fernando, eu não gosto desse tipo de tecnologia. Tem o pessoal que não gosta, o pessoal que é mais velho não se adapta, não tem problema. Se a senhora não quer se adaptar, vai no velho caderninho, coloca lá os custos fixos, os custos variáveis por mês, o que a senhora está gastando, o que a senhora deixou de gastar, e aí é importante que você pelo menos faça isso. E eu acho muito importante falar isso, até trazer um pouquinho dessa área de neurociência. Tudo que a gente escreve, pessoal, a gente manda informação para o nosso cérebro. A gente está, até engraçado falar isso, porque hoje com o celular a gente deixou de escrever. Sim. Então é importante que você escreva, porque você manda mensagem também para o seu cérebro, você começa a educar o seu cérebro. Isso é neurociência. Então tudo que às vezes eu gasto, eu coloco na planilha, mas eu coloco também no caderninho, porque eu já vou mandando essa informação para o meu cérebro. Já existe até um movimento para isso, né? Para fazer esse resgate, né? Vamos escrever, usar, né, a escrita à mão, justamente para essa questão, Exatamente. Né? Assim, antes da gente encerrar, eu sei que começam a vir dúvidas que eu acho que muita gente tem, né? Golpes. Tem gente aplicando, e a gente já entrevistou aqui, inclusive, um delegado falando dos golpes de boletos, e a pessoa tem uma dívida com um carro, por exemplo, e de repente recebe um boleto achando que é do carro, aí paga e não é. Você tem conhecimento, assim, dessas experiências? O que você pode orientar também em relação a essa situação? No Brasil, o pessoal tem uma criatividade de golpe incrível, principalmente nas questões de instituições financeiras. Existe uma regra no Banco Central, e aí é muito importante a gente falar isso, as instituições financeiras, elas não podem enviar boleto via WhatsApp sem autorização. Então não existe isso. Se chegar um boleto lá via WhatsApp para você, e você nem pediu, é golpe. Desconfia. É golpe. Existe autorização para você SMS, receber. né? Usam muito também, e-mail. Muito. Então você tem que ficar. Se você não fez uma autorização, você não vai receber o e-mail. Então você não vai receber o e-mail, não vai receber o WhatsApp. Então tome cuidado. E sempre uma coisa que eu acho muito importante chama-se atualização cadastral. As pessoas vão nos bancos uma vez e depois nunca mais faz a atualização cadastral. Essa atualização cadastral, ela tem que ser feita pelo menos de 6 em 6 meses. Você chegar no seu gerente e fazer uma atualização cadastral, inclusive a atualização de renda, para que você possa vislumbrar um crédito maior. Isso é muito importante, porque às vezes a pessoa também vai subindo, e aí você pode ir no seu gerente e solicitar até um crédito maior. Então tome cuidado com essa questão de golpe. A gente viu recentemente aí os golpistas usando o nome de artistas, né, nos bancos que são bancos digitais. Porque o banco digital, ele usa o robô. Né? Então o robô, ele faz a análise ali, o cara coloca o CPF qualquer, coloca o nome e a inteligência artificial ainda não entende. E aí liberam crédito. Foi até engraçado que liberaram crédito para um chá e suede, né? E aí liberaram 97 mil lá para o chá e suede. Só que aí na hora travou. Porque ele conseguiu sacar um tempo, aí a conta trava, né? E aí o esperto ainda teve a coragem de ir no banco para tentar destravar o crédito, né? Audácia. Então eles estão bem audaciosos. Então tem que tomar muito cuidado
com isso, principalmente nessas questões de banco digitais. Bom, Fernando, para a gente encerrar, alguma coisa que a gente esqueceu de falar ou de repente algo que você queira reforçar sobre esse tema? Gente, é importante falar desse tema, é importante falar de economia doméstica. Então, dá um recado mesmo para a sociedade. Importante que a gente possa pensar a economia doméstica como política de Estado e não como dica. Eu vejo que isso ainda está muito enraizado como dica, como se a economia doméstica fosse dica. A economia doméstica tem que ser política de Estado. Então, a gente precisa formular a política de Estado mesmo para que a gente possa auxiliar a nossa sociedade, porque é uma questão cultural. E questão cultural você não muda de 4 em 4 anos, de 8 em 8 anos. São que, às vezes, demora 4 décadas, 5 décadas para você educar uma geração inteira. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Economia doméstica tem que ser para todos os tipos de classe, e a gente entender que, eu sempre brinco que o dinheiro não leva desaforo para casa, né? Número é algo que é exato, ou é ou não é, ou você tem ou você não tem, e é importante que a gente tenha isso na nossa cabeça. Vai chegar o final do ano, eu desejo para você que você possa comprar um presente de Natal, um presente do Ano Novo, mas com muita consciência e gastar aquilo que você tem. Infelizmente, se você não tiver um crédito, ou se você não tem condição de comprar um presente, não se preocupe, isso não é feio. O importante é que você tenha seu nome limpo para que no futuro próximo você possa vislumbrar, viajar e comprar o que você quiser. Dá para usar a criatividade, fazer lembrancinhas, dá manuais fazer. em casa. Eu já fiz isso muito. Dá para fazer, né? Nos apertos a gente tem que ir se virando, gente se vira. Né? É isso aí. Onde te achar nas redes sociais, internet? Você pode adicionar lá, né, o @FHC Fernando Henrique, que é o meu Instagram. Lá tem várias dicas também de economia doméstica. Então você pode me adicionar no Instagram. E agora, daqui um tempo, vai sair também um e-book gratuitamente, que a gente vai falar de matemática comercial e de economia doméstica. Então você vai poder baixar esse e-book com planilha e com dicas. Tenho certeza que vai ser muito importante para vocês. Legal. @FHC? Isso, @FHC Fernando Henrique. Tá joia. Obrigada, então, novamente. Eu agradeço. Valeu. Bom, nós conversamos agora com Fernando Henrique Dias, economista, sobre endividamento. Então, fica a dica para você, curta e compartilhe essa entrevista, principalmente para quem você sabe que está precisando. É um alerta interessante. Obrigada pela sua audiência e até a próxima.